Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Oremos. Senhor, nós estamos gratos por estarmos à Tua presença e rogamos que nos dirija esta noite com o Teu Santo Espírito para compreendermos as verdades do Evangelho e da vida cristã. Se conosco, dirige-nos, é o que rogamos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Salmo 107, o verso 41. Salmo 107, o verso 41. Diz assim: mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. O salmista, neste primeiro salmo do 5º livro dos Salmos, no verso 41, fala da ação de Deus na vida daqueles que estão em necessidade, a opressão. E uma característica, além do livramento, é que Deus lhes concede famílias como rebanhos. A expressão famílias, no plural, indicam a continuidade de descendência. Ontem estive no sepultamento da avó da minha esposa, mãe do presbítero Antônio, meu sogro. Ela teve 16 filhos. Uma conta assim por alto, 75 netos, e já vai lá um punhado de bisnetos, que se compõem como família e famílias, porque cada um vai constituindo uma família particular. Por isso o salmista usa a expressão famílias, que são como rebanhos, numerosos, reprodutivos. Hoje nós vamos tratar de novo como introdução a questão da família na perspectiva dos puritanos. Em momento ou outro nós vamos tratar em maior profundidade, mas agora vamos ter uma visão superficial do trabalho dos puritanos. Já um primeiro puritano do ano de 1670 a 1737, chamado Benjamin Wadsworth, diz o seguinte: todo cristão deveria fazer tudo o que pudesse para promover a glória de Deus, o bem-estar daqueles a seu redor, e a boa ordem dos assuntos em famílias específicas tende a promover estas coisas. O que Wadsworth diz é que quando você tem uma família estruturada, a tendência é que essa família vai promover a glória de Deus e o bem do próximo. Os puritanos levantaram a doutrina do bem comum na área do trabalho, da igreja, da sociedade. A ideia é que tudo que você produzia devia ser para o bem comum. Não é a ideia do comunismo, mas é a ideia de que a minha produção atende ao próximo. Então, quando eu trabalhava, o meu trabalho, o fruto do meu trabalho deveria servir ao meu próximo. Não era só a ideia de obter o lucro, mas a ideia de estar servindo. Um outro puritano chamado Isaac Ambrose, de 1604 a 1664, disse: marido e mulher têm a tarefa de erigir e estabelecer o reino glorioso de Cristo em sua casa. Eu tenho falado sobre isso, a última reunião do conselho da igreja eu falei aos presbíteros, uma ideia de que o culto tem início no lar, e aqui nós só expressamos. Então todas as nossas práticas éticas e morais, ou caráter, quando expresso em público, é um reflexo do que vivemos em particular. Como nós nos portamos em particular, é como nos portaremos em público. Então a família, de fato, ela vai ser essa semente para a sociedade. Outro puritano chamado James Fitch, de 1620 a 1702, disse: tais como são as famílias, tal deve ser, afinal, a igreja e a comunidade. Então a família vai ser a célula máter, de onde a sociedade e a igreja vão se espelhar. A forma como você se relaciona em casa é a forma como você vai se relacionar com o mundo. Se houver uma idiosincrasia na sua vida doméstica, ela vai se manifestar na vida pública, mais cedo ou mais tarde. A tendência é que as pessoas mascarem, e isso é muito perigoso. A ideia de que quando eu estou com
público, um exemplo, quando alguém bate a porta da sua casa, você sai correndo para se vestir com outra roupa. Você não quer atender com a camisa da eleição passada com furo. Então você corre e põe outra camisa. Mas por que dentro de casa você usa com os seus familiares? Porque está à vontade, né? Isso significa que o de fora não deixa você à vontade? É de se pensar, né? Por que eu consigo ficar à vontade com os meus, mas não com os de fora? É porque nós criamos essa separação, essa dicotomia entre público e privado. O que eu sou em privado não pode ser visto em público. Não é estranho isso? Então eu sou uma pessoa em privado e outra pessoa em público, quando nós deveríamos ser a mesma pessoa em privado e em público. Porque não pode diferir. Uma hora ou outra, os dois vão se misturar e se chocar. Carlton Mather, um outro puritano, de 1663 a 1728, falou assim: famílias bem organizadas naturalmente produzem uma boa ordem em outras sociedades. Quando as famílias estão sobre uma má disciplina, todas as outras sociedades estarão mal disciplinadas. Disciplina, eu já falei aqui, não é o ato do castigo, não confunda. Disciplina é colocar as coisas no lugar certo. Então, se eu chego em casa agora e o pequeno Isaac, que é o meu filho de 5 anos, pega o bife e começa a brincar de carro, passa na parede, passa nos móveis, eu vou chamar e dizer: filho, o bife é para ser comido e não para brincar. Mas se eu chego amanhã e o surpreendo pegando nos seus carros, arrancando a roda e comendo, eu vou dizer: filho, o carrinho de plástico é para brincar, não para comer. Eu estou disciplinando as coisas certas no lugar certo. Se ele persiste em comer os carros e em brincar com a comida, eu o castigarei. Então, quando Carlton Mather fala que famílias bem organizadas naturalmente produzem boa ordem, estabelecem a ordem correta das coisas, outras partes da sociedade vão se beneficiar disso. Filhos que respeitam a autoridade dos pais, quando encontrarem com a polícia, o que vai acontecer? Respeitarão a autoridade policial. Filhos que produzem dentro do lar, produzirão na sociedade. Então, a realidade vivida no lar vai ser depois refletida na sociedade em todas as suas outras áreas. Samuel Davis, 1723 a 1761, disse assim: Deus providenciou o casamento e a família para que os problemas infinitos que sobre nós recaem neste mundo possam ser aliviados com o conforto e a ajuda um do outro. O Isaac teve um problema com alimentação esse fim de semana, começou a fazer vômito domingo à tarde, e correu e fez vômitos, e 1 hora ele não conseguiu correr e fez na cama dele. E aí eu fui tirar a roupinha, limpar, e ajudando tudo. Ele olhou e falou assim: papai, eu vou te dar um abraço porque o seu trabalho é duro, né? Aí eu falei: que bom, cara, que ânimo que você me deu agora, né? Limpando lá o vômito dele, e ele: eu vou te dar um abraço porque o seu trabalho é duro, né? Ele estava reconhecendo que o que eu estava fazendo ao lidar com aquilo que o organismo dele expulsou, o mau cheiro, a aparência ruim, aquilo não era agradável. Então ele falou: eu vou te dar um ânimo, e me deu um abraço. Então a família nos conforta. O homem quando ele está envolvido, e isso é muito comum ao másculo mesmo, com as dificuldades de sustento do lar, proteção do lar, guardar o lar, ele retorna no final do dia cansado e muito preocupado. Ao encontrar a esposa e os filhos que o recebem, que reconhecem o trabalho, que o gratificam, ele se enche e se fortalece para mais um dia de luta. É nessa direção que Samuel Davis levanta essa citação. William Cogg, 1575 a 1653, disse assim: as vocações privadas de uma família e funções a ela pertencentes são tais e quais as de cristãos chamados por Deus. Isso deve ser observado para a satisfação de algumas fracas consciências
que pensam que se não tem nenhum chamado público, não tem chamado algum. Um desprezo razoável de tarefas domésticas pode se considerar um trabalho público. Outra questão muito comum hoje é, vocês já viram como é que nós nos conhecemos como pessoas? Onde você trabalha? Não é assim? Ah, eu sou engenheiro. Ah, você é engenheiro, rapaz, tal, que coisa, né? E você? Eu sou médico. Poxa, você é médico. A tendência é que o que fazemos é o que nos caracteriza. Então, se você não tem profissão, você não é nada. Ah, você trabalha com o quê? A profissão não é pastor, aí pronto, né? Aí acabou tudo. Não é essa a ideia, né? Do valor daquilo que nós colocamos, às vezes por causa da questão monetária ou o status social causado pela posição. Então é muito comum falar assim, fulano é do lar. Ixi, coitada, né? Não pôde estudar, não foi nada na vida. Mas todos vocês aqui tiveram mamães, não tiveram? E a mamãe de vocês é importante? O trabalho que ela fez é importante? Ela formou engenheiros, doutores, carpinteiros. Todos são o que são porque foram moldados pela mãe. Então o lar tem sim um papel, uma proeminência. E quando eu estou exercendo o ofício de pai, de marido, de cuidador no lar, protetor, eu estou exercendo um ofício público sim. Na pescaria dos homens, eu vou tratar um pouquinho sobre isso, quando o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o magistrado civil traz a espada para punir os que estão praticando o mal, e aí, no nosso caso, é a polícia. Quando eu assumo o ofício de guardador do lar, de esposo, qualquer um que se opõe, ele está sujeito à pena de morte, porque o meu ofício me garante isso. Então, há situações nas quais eu, como esposo, como pai, exerço o poder do magistrado civil como ofício que me foi dado de protetor, de guardador do lar. Em situações extremadas de morte, quando a morte bate a porta. Senão, ela não é lícita. Então, nós vamos trabalhar isso aí. Então, há sim um trabalho para aqueles que estão cumprindo o seu ofício no lar, na família. John Dodd, 1549 a 1645, e o Robert Cleaver, que não temos a data de nascimento, só de morte de 1613, que escreveram o livro Uma Forma Bondosa do Amor, que eu citei semana retrasada sobre casamento e romance, dizem assim: uma família é como se fosse uma pequena comunidade, por cujo bom governo a glória de Deus pode ser promovida. A comunidade, que é constituída por várias famílias, é beneficiada. E todos que vivem nessa família podem receber muito conforto e comodidade. Vamos retornar um pouquinho nossa história passada. Antes de surgir o período industrial, tudo era doméstico. Então, um pai que produzia, um ferreiro que produzia material com a mão dele, ele era o ícone da família. E o filho aprendia a profissão com o pai e produzia. Um pai que era marceneiro, então produzia. Ele saía, levava o filho, mostrava um carvalho e falava: olha como é bela essa árvore, olha a força dela. Ela levou muito tempo para chegar aqui. Então ele contava a história. O filho se impressionava com o poder da natureza. O pai derrubava a árvore, controlava a natureza e fazia um móvel e mostrava: olha, daquela árvore frondosa e bela eu produzia este móvel. O filho ficava fascinado com a capacidade do pai de controlar a natureza, o poder da natureza, e transformar aquele poder em algo também maravilhoso. E ele então se enchia de vontade: eu quero ser carpinteiro como meu pai. Então no lar aconteceu muito esse contato com as profissões, com os valores. E as famílias também viviam próximas. Até bem pouco tempo atrás isso acontecia. O patriarca vivia na fazenda central e a família então ia vivendo em volta nos outros pedaços de terra que ele ia concedendo. Então a família produzia para ela e vivia protegendo ela mesma.
isso foi se perdendo, as famílias foram se afastando, saindo do meio rural, deixando de ter a produção dentro de casa, e isso foi levado para fora. Então hoje o pai chega em casa, o filho: pai, o que você trabalha? Não me fala de trabalho, estou cansado. Ele não tem perspectiva, porque ele só fica apertando um botão. Ele não sabe o que aquilo faz, o que é produzido no final da linha. A única função dele é apertar um botão. E como aquilo é cansativo, não é criativo e nem produtivo, ele não produz com a própria mão, ele se frustra. Então ele leva isso para o filho. A gente vai falar um pouquinho disso na conferência sobre vocação e trabalho. Bom, e como é que funcionava então a liderança do marido e pai? João Calvino, que não foi um puritano, mas influencia o pensamento dos puritanos, 1509 a 1564, declara o seguinte: que o marido reine de tal forma que seja a cabeça de sua mulher, que a mulher ceda modestamente às suas demandas. Lutero, que também influenciou Calvino e depois influenciou os puritanos, declara o seguinte, 1483 a 1546: uma mulher deve de fato viver de acordo com a direção de seu marido. O que ele proclama e ordena deve ser feito. Parecem duras as duas citações, mas a gente vai entender porque o pensamento puritano vai desenvolver isso. William Perkins, 1558 a 1602, declarou: o marido é aquele que tem autoridade sobre a mulher, sendo os dois apenas uma só carne. Ele é também a cabeça sobre a mulher. Então, a questão do ofício, a função. O marido tem o ofício de ser o cabeça, mas a igualdade, a paridade das partes. A Bíblia diz que ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele fala de que o homem é o cabeça, ele está dizendo do ofício. Ele tem o ofício de dirigir. Não que ele seja melhor, não que ele seja mais inteligente ou mais capaz, porque é a paridade das partes. Então Thomas Gatkler disse o seguinte: o marido é como a cabeça, a mulher como o corpo. Eu nunca encontrei nenhum corpo que lutasse com a cabeça, que a odiasse ou que quisesse expulsar a cabeça. Antes, pelo contrário, essa imagem, cabeça e corpo, se complementam, formando uma unidade. A cabeça na sua função. A cabeça nunca vai retirar as funções do corpo, nem o corpo as funções da cabeça, mas se complementam, cada uma na sua função. Então, quando nós falamos de ofício, nós estamos falando da função. O homem tem uma função, um ofício, ser cabeça. A mulher tem um ofício, uma função, ser o corpo. Cabeça e corpo trabalham juntos para o bem comum. Benjamin Wadsworth disse assim: um bom marido fará seu governo sobre ela tão fácil e suave quanto possível, e lutará mais para ser amado que temido. Veja que não é uma masculinidade de imposição, mas é que ganha. É por isso que Paulo, no capítulo 5 de Efésios, declara que ele é como Cristo, cabeça, que ama a esposa morrendo por ela. Qualquer um que se dispõe a morrer pelo outro ganha um afeto imediato. Se ele faz tudo para o bem-estar, ele ganha o afeto. Então Samuel Willard, 1640 a 1707, declarou: um bom marido reinará de tal forma que sua mulher possa deleitar-se na sua liderança e não tê-la como escravidão, mas como liberdade e privilégio. Para os puritanos, a liderança do marido deveria ser tão amável que as esposas sentiriam deleite e teriam liberdade e privilégio de gozar essa liderança. Então, quando o marido lidera de forma bíblica, ele ganha apreço. Quando ele lidera de forma machista, ele ganha repúdio, porque é pela força, pela imposição, e a forma bíblica é o amor que ganha e conquista. Mas e o papel da esposa mãe? William Ames, 1576 a 1633, declarou: a comunidade de ajuda mútua que constitui o casamento é mútua para marido e mulher e deveria ser observada igualmente em todos os assuntos essenciais e principais, dado que a diferença de função entre marido e mulher, que o marido governe e a mulher obedeça, se observe em tudo. Por que
essa ideia do marido comanda e ela obedece? Porque a Bíblia diz que ele foi eleito para morrer por ela. Se tudo que ele está fazendo é para conduzir a morte dele pelo bem dela, o que ela vai fazer? Vai auxiliá-lo em toda essa tarefa, porque vai produzir o bem dela. Sempre na ideia de auxílio mútuo. Se o marido é egoísta e ele exige egoisticamente que tudo gira em torno dele no lar, o lar vai repudiá-lo. Mas se ele é amoroso e doa-se pelo lar, servindo a todos no lar, todos do lar serão beneficiados pelo serviço dele e vão se submeter a ele em liderança, porque tudo o que ele faz produz o bem do lar. Um puritano anônimo declarou: a tarefa da mulher é guiar a casa e não guiar o marido. É diferente do que a gente tem visto hoje, né? As mulheres precisam deixar o marido na sua função de marido e até se a sua função de esposas e mães. Isso não as diminui ao lar. Eu já falei em um momento ou outro aqui sobre a mulher de Provérbios 31. E a mulher excelente lá, ela não só é uma boa dona de casa, como ela é boa nos negócios, ela é boa no cuidado do marido, ela trabalha fora, ela produz. Mas ela é a esposa, ela está servindo ao lar. Por isso William Cogg, 1575 a 1653, declarou: embora pareça haver tão pequena disparidade, Deus, havendo tão expressamente designado a sujeição, deve ser então ela reconhecida. A mulher está sujeita não é porque eu o quero, nem a igreja, mas porque Deus designou assim. Quando nós falamos de papel masculino e feminino na igreja, nós estamos falando do que Deus estabeleceu. Não é porque Paulo, influenciado pela cultura da época, o quis. Não é por causa da herança judaica. É porque Deus, no princípio, fez assim. Tanto que se você conversar com as mulheres, você vai perceber nelas um desejo, um anseio por maridos que liderem, guiem os lares, se doem pelo lar. Quando você encontra uma mulher assumindo esse papel, a maioria delas está reclamando de fazê-lo. E dizendo: ele não resolve, ele não faz, ele não toma direção. Então elas assumem aquele papel no lugar do marido. O último casal que eu atendi, o esposo esteve aqui primeiro, porque eles chegaram às vias de fato do divórcio. E quando eu os reuni, ela falou, foi a primeira coisa que ela falou. Ela falou assim: pastor, eu estou assumindo a casa porque ele não assume. Eu falei: me dá um exemplo. E ela pegou o espinho no pé de todos os homens. Eu peço para ele tirar o lixo dá bicho e ele não tira. Aí eu falei: realmente é verdade. Porque geralmente é bem naquela hora do Fantástico que está mostrando um tiroteio lá no morro ao vivo. E você está ouvindo pau, 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 e você está lá assistindo, ela tira o lixo, e você assistindo lá e tal, PM passando com sangue para cá, traficante para lá e tal, e ela tira o lixo, e pega o do banheiro também. Aí você fala assim: não dá, né? Quando acaba de passar a cena, você decide então mover-se à direção de retirar. Mas quando você chega lá do lado de fora, o caminhão do lixo está dobrando a esquina. O que você faz com o lixo? Volta com tudo para dentro, né? Ou vai pôr na porta do vizinho, dos dois. Como o vizinho já reclamou, você volta para dentro e coloca num cantinho onde ela não vai ver. Pensa você. Aí coloca naquele cantinho mais escondido e fala assim: amanhã eu tiro, né? Amanhã eu vou tirar. O grande problema é que amanhã tem outro tiroteio lá no Rio de Janeiro, tem todo dia. E o que a Rede Globo vai fazer? Ao vivo de novo. Aí o cara fica lá: você já tirou o lixo hoje? Aí ele: de ontem também. Corre lá com os 2 sacos. O lixeiro já dobrou a esquina de novo. Em 3 dias, quantos sacos já terão lá? Num sistema assim bem avançado de putrefação, cheio de bichos. E ela vai descobrir no 4º dia. E ela vai ficar super feliz e contente com o marido, não vai? Se a Rede Globo gravasse, ia ter mais sangue do que lá no tiroteio do Rio de Janeiro.
Então, eu falei com ele assim, o que acontece? Eu esqueço, eu não lembro, eu fico ocupado. Bom, por mais que ele diga que está ocupado, o que ela esperava dele como esposa? Retire o lixo, só isso. O que ele tem que fazer então? Retire o lixo imediatamente. O grande problema é que a gente é falho. Então elas fazem o quê? Tiram o lixo, resolvem tudo. E com o passar do tempo, elas vão dizer assim: esse cara é um saco de batatas em cima do sofá. Só isso. Mais nada. Nem o lixo ele tira. Que era assim, a menor das atividades que ele tinha que fazer dentro de casa. Então, ele vai perdendo o sentido de ser e estar. E ela fala: é melhor viver sem do que com ele na minha saia. É por isso que a função tem que estar bem clara e ter um objetivo de ser. Senão perde o porquê está mutuamente ligado um ao outro, vivendo juntos em sociedade. O casamento então chama. A tarefa então do marido deve ser conduzir a casa em liderança. Liderança. Para que as coisas possam fluir. Bom, o papel da esposa mãe, segundo John Dodd e o Robert Cleaver, diz assim: a mulher deve submeter-se a ele, reconhecendo-o como sua cabeça, para que afinal eles possam assim concordar como conjunção do casamento requer. O marido, ele lidera tão ligado à esposa. É engraçado que com o passar do tempo a sobrancelha às vezes revela os sentimentos. Vamos ali e tal, não sei o que. Aí eu olho para a Elaine, ela mexeu a sobrancelha, eu já sei que é não. É não. Às vezes os meninos, a Alice, ela perguntou assim: pai, você combina com as respostas? Eu falei: por quê? Porque eu fui perguntar um negócio para você, os dois falam assim, não, ao mesmo tempo, juntos. Parecia jogral, né? Eu falei: não, é porque é o mesmo pensamento. Os pensamentos vão se coadunando, as ideias vão fechando. Com o passar do tempo, na liderança do lar, as minhas decisões são tão afinadas que parecem comuns às decisões dela. E quando há conflito, ela se submete, porque ela sabe que em amor eu estou conduzindo lá como Cristo fez com a igreja. Então Robert Bolton, 1572 a 1631, declara: a esposa de um homem tem uma alma tão nobre quanto a dele mesmo. As almas não têm sexo. Quando o marido olha para a esposa como um ser igual, de igual valor, mas entende que há ofícios distintos, as coisas caminham muito bem. O problema é quando não há essa identificação de igualdade e quando os ofícios se misturam, aí a bagunça acontece. Então hierarquia é uma questão de função e não de valor. John Dodds, novamente o Robert Cleaver, declaram: marido e mulher são iguais na vida eterna, mas desiguais no tocante ao governo e à conversação em casa. Então, na vida eterna nós somos iguais, mas na liderança do lar, na condução do lar, há uma distinção que é agradável, é salutar e vai trazer um crescimento adequado à família. Vamos ter um equilíbrio então na autoridade. O puritano John Donnelly declara o seguinte: Deus deu à mulher o marido para ser não sua serva, mas sua ajudadora, conselheira e consoladora. É o cara que sai para comprar o carro e chega em casa, vem na garagem. A mulher vai lá, chega na garagem, eles têm 4 filhos. Aí chega na garagem, ele olha o carro que eu comprei, uma Ferrari de 2 lugares. A mulher, para entrar, ela tem que se dobrar toda. Ela vai olhar e falar assim: esse carro não serve para nada. O cara: não, mas ele tem tantos cavalos de potência, né? E não sei o que e tal. Para ela não interessa. O que ela esperava do carro? Que ela pudesse entrar confortavelmente, levar as crianças, as compras do mercado. A Ferrari não tem nem porta-malas, né, Elias? Elias é especialista lá. Elias já dirigiu a Ferrari, ele sabe. Vocês estão rindo, mas é verdade. Elias dirigindo foi uma, não, foi mais de uma já. É porque ele trabalhava com uma pessoa que tinha Ferrari. Aí ele
manuseava. Mas não tem porta-malas. Aí o cara não pensa na família. Está pensando na família? Aí ele bate na mesa e fala assim: quem manda aqui sou eu, mulher. Eu compro o carro que eu quiser. Aí ele vai para onde você quiser também, que aqui você não fica mais. Ele precisa entender que o líder que lidera não é uma serva, mas é uma ajudadora, uma auxiliadora, conselheira. Então chamar a esposa para ouvi-la, e olha como elas têm sabedoria, como elas sabem. Então ouvi-las é muito prudente. O que elas estão pensando, sentindo e desejando? Samuel Willard diz assim: ela está investida de autoridade sobre eles por Deus, e seu marido deve permitir a ela, pois embora o marido seja a cabeça da mulher, ela é uma cabeça da família. Então a mulher entende muito bem o funcionamento do lar, da casa. Esses dias eu fiquei sozinho em casa para fazer almoço. A tarefa era simples: faz almoço, lava a área, e tinha mais umas duas tarefas lá que eu não estou me recordando. Acho que era passar a vassoura, o pano, alguma coisa assim. Ela chegou, tinha feito parte da comida, parte queimou e parte não estava pronta. A área estava meio lavada e a casa não estava varrida. Aí, o que você fez esse tempo todo? Eu falei: eu estava lá correndo com essas coisas ali que eu comecei a fazer. Aí ela: não, eu faço isso, passo o pano. Aí eu falei: então tem um braço escondido em algum lugar aí que eu não sei. Quando eu viro, sai mais braço, né? Porque não dava. Aí ela: não, é porque você faz assim, enquanto isso aqui está acontecendo, você faz isso, aí depois disso aqui você vai para cá e aí vai dar certo. Eu olhei e falei assim: rapaz, se tivesse um curso, eu ia ganhar muito dinheiro colocar essa mulher para dar aula, que eu não tinha pensado em nada daquilo. Nada daquilo. Então, elas têm uma compreensão da casa, da dinâmica, do funcionamento, que nós não temos. Nós somos mais lentos, porque a gente não está convivendo no nosso ambiente de convívio, então a gente não tem esse manuseio. Então é importante saber que elas são a cabeça da família ali no lar, porque elas estão acostumadas com o cuidado, com a manutenção da casa. Samuel Toshwell disse assim: mulheres podem e devem ser, em particular, e têm familiaridade em exortar a outros. Elas também podem, particularmente, advertir a homens e reprová-los. Então a mulher, conforme o preceito bíblico, não pode fazê-lo publicamente, mas ela pode chamar o marido. Quantas vezes a minha esposa me chamou no nosso quarto e falou: meu bem, isso aqui não está certo. O que você falou, o que você fez não é assim. Então ela tem esse direito em particular, pela sabedoria e pelo estar ao lado do marido, de fazê-lo. Samuel diz assim: o marido é o principal governante e a mulher é assistente, não somente em ofício e autoridade, mas também em advertência e conselho a ele. Então, reprovar ou não ouvir a esposa é uma coisa muito ruim. Os maridos precisam entender que ela, como assistente deles na liderança, de fato também os auxiliarão exortando, dirigindo. Eu fui comprar agora um novo molinete para ir para a pescaria dos homens. E vendedor, você sabe como é que funciona, né? Esse daqui, rapaz, esse aqui, ó, você arremessa uma vez, ele dá 1000 metros de arremesso. Aí eu: rapaz, 1000 metros, eu vou levar, pode pôr na caixa. Aí não, tem outro aqui, ó, se arremessar é 1900 metros. Não, então põe esse também. Quando eu vi, eu estava com 5 na sacola. Aí ela parou do lado assim: ixi, quanto que é cada um? Aí eu: é tanto. Aí ela: mas aí vai o dinheiro todo, né? Só nos molinetes. Aí eu: é mesmo, né? Então tira esse, não, aquele, esse aqui dá para financiar em 10 vezes, não, e tal, e tal. Aí ela: meu bem, você vai usar tudo isso de uma vez? Aí eu falei: não, geralmente 2, no máximo 3. Então por que você está levando tudo isso? Aí eu: ixi, meu, não, então vou levar. Aí o cara olhou para ela na cara brava, sabe? Vou mandar para uma placa na frente da loja de pescaria: não traga a esposa, proibido mulheres. Eu ia vender 5 por cara, vendi só 1. A mulher estragou a venda. É igual o marido quando vai junto com elas comprar sapato, né? Para que isso tudo? Só 1 já dá. E ela: ixi, é mesmo, né? Aí perdeu todas as vendas dos 10 sapatos que ia comprar naquele dia. Ela de fato vai lhe auxiliar, vai lhe orientar, vai conduzir você a ter sobriedade no seu pensamento. E a relação pais e filhos? Dodds Larson
diz: os filhos nascidos em nossas famílias são nascidos para Deus. Deus os estende a nós. Esse é um pensamento muito importante. Os filhos são de Deus. Essa é a perspectiva dos puritanos. Os nossos filhos são nascidos para Deus. Nós os criamos porque Ele nos confiou, mas eles pertencem a Deus. Então eu vejo alguns pais sim, sonhando com os filhos, o sonho deles, os desejos deles. Mas eles não se perguntam o que Deus quer para aquelas crianças. Você não precisa me responder aqui, tá? Você não precisa. Mas algum de vocês aqui já sonhou ter os filhos como pastores ou missionários? Mas eu tenho plena certeza que muitos já sonharam em terem filhos ricos, famosos, bem estudados. Não que isso tudo seja errôneo, mas em geral não permeia a nossa imaginação ter filhos que sejam pastores e missionários, ou que sirvam a Deus. Meu filho vai se formar em medicina e vai para a África ser médico lá para cuidar de gente pobre. Não, meu filho vai se formar e vai ser médico no Sírio e Libanês, porque lá o salário dele vai ser astronômico. Então é um pensamento que às vezes nós não temos de tê-los para Deus. Thomas Watson declarou: pais cristãos se esforçarão para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Esse jogo de palavras que o Thomas Watson fez é interessante. Àqueles que creram foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele diz que os pais cristãos vão se esforçar mais para que seus filhos creiam e sejam filhos de Deus do que serem seus filhos. Então, o seu filho tem se identificado mais com você, com o seu sobrenome ou com o sobrenome cristão? É essa a ideia que ele conduz e dirige. Richard Matter, nós já tivemos a oportunidade de estudar esse puritano aqui, 1596 a 1669, declarou o seguinte: tudo isso que sofremos é por causa de vocês. Deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus e não o fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido e não o fizeram. Vocês foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade originais. E no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disto. Ai de nós que tivemos pais tão carnais e imprudentes. E ai de vocês, porque não tiveram mais compaixão e piedade para evitar a miséria eterna de seus próprios filhos. Ele estava imaginando aqui um diálogo dos filhos falando aos pais no dia do juízo. Então, nesse livro dele, ele coloca uma cena como se tivesse chegado o dia do julgamento final. Os filhos estão de um lado, os pais estão do outro, e ele diz assim: se vocês tivessem impedido que pecássemos, que vivêssemos em impiedade, não estaríamos aqui nessa condição. Então, a confrontação dos filhos para com os pais. Por que deixaram e permitiram que vivêssemos assim, nessa condição? John Hull, 1620 a 1683, disse assim: se você tem alguma compaixão por seus filhos, esmere-se para que conheçam a Deus. É dura essa frase. Se você tem alguma compaixão pelos seus filhos, esmere-se para que conheçam a Deus. E Colton Mather novamente declara: antes e acima de tudo, é no conhecimento da religião cristã que os pais devem educar a seus filhos. O conhecimento de outras coisas, embora seja empreendimento tão desejável para eles, nossos filhos podem chegar à felicidade eterna sem ele. Mas o conhecimento da santa doutrina, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, é 1.000.000 de vezes mais necessário a eles. Então ele diz que apesar do ensino ser algo desejável, a educação comum, ele diz que o ensino do Evangelho é 1.000.000 de vezes mais necessário. Então, não empenhe tanto esforço e tempo na formação acadêmica quanto você investe na educação cristã. Empenhe-se e esforce para que eles tenham, mas não deixe que isso suplante a educação cristã. Ela os dará a vida eterna. Então, é nessa ideia que ele dirige
os pais. E quanto à disciplina, John Norton, 1606 a 1663, declara: doutrina e exemplo são insuficientes. Disciplina é uma parte essencial do cuidado do Senhor. Então ele diz que Deus não dá não só a doutrina e o exemplo dos pais, mas pede que os pais apliquem a seus filhos a disciplina. Ensine-os a terem as coisas no lugar certo. John Eliot declara: a dócil vara da mãe é algo muito suave, não romperá nem ossos nem pele. Entretanto, pela bênção de Deus com ela e sob sábia aplicação dela, deveria romper os laços que unem a corrupção ao coração. Então ele declara que uma vara na mão de uma mãe não rompe ossos nem pele, mas deve romper a corrupção no coração da criança. A Bíblia é muito sábia quando diz que pela vara há correção. Sem ela não há. Nós somos um exemplo claro disso. Se não houvesse disciplina, e disciplina séria sobre nós, já teríamos há muito nos desviado completamente. Benjamin Wadsworth: os jovens não se importarão muito com o que é dito pelos ministros em público, se não forem instruídos no lar. Nem considerarão boas as leis feitas pela autoridade civil, se não são bem aconselhados e governados no lar. Então o conselho e o governo doméstico produz boa ordem fora do lar. Filhos que são respeitosos aos pais respeitarão qualquer outro nível de autoridade. John Hobson diz: certamente há em toda criança, embora não igualmente, uma obstinação e dureza de mente que nasce do orgulho natural, que deve ser quebrada e derrubada. Esse fruto da corrupção natural e raiz real da rebelião contra Deus no homem deve ser destruído e de maneira alguma nutrido. Para derrubar e destruir essa obstinação, os pais devem providenciar para que os desejos e voluntariedade sejam restringidos e reprimidos. Eu acordei sexta para sábado, 6 horas da manhã, cheguei no quarto, o Isaac tinha sumido. Uma criança não some assim, né? Ele dorme no mesmo quarto que a Alice, e a cama dele é uma cama retrátil, sai debaixo da cama dela. Aí eu falei assim: rapaz, será que a Alice foi para casa de uma amiguinha dormir e eu não me lembro? Cheguei na cama dela, olhei, ela estava deitada. Falei: então não é possível que o menino sumiu. Aí cheguei na sala, lá estava ele, deitado no sofá, travesseiro, cobertor, deitado, embrulhado. Aí eu acordei: mas o que você está fazendo? Não, eu quis vir deitar no sofá. Ninguém levanta de madrugada e vai deitar no sofá, alguma coisa. Por quê? Você ficou com medo? Não, eu quis vir deitar no sofá. Mais estranho ainda, você disse assim: eu fiquei com medo do bicho, ou eu fui atrás do senhor e não achei. Mas que quis? Tudo bem, está dito, vamos considerar como verdade até que seja dito o contrário, né? No final do dia, a mãe dele achou um cobertor dentro da roupa suja, molhado. Achou um short molhado, uma cueca molhada, e descobriu que ele, de madrugada, tinha feito xixi na cama. Ele levantou, trocou o lençol da cama, trocou o edredom, trocou de roupa, cobriu a cama, guardou a cama e foi deitar no sofá. 5 anos de idade. Aí eu instruí ele com as seguintes verdades. Primeiro, o ditado popular diz que a mentira tem uma perna curta. Ela não vai muito longe. Logo ela vai ser descoberta. Então eu ensinei que ele não precisa me temer a ponto de esconder, mas ele deve me temer a ponto de revelar tudo. Eu falei: você será castigado porque omitiu o erro, será castigado porque tentou me ludibriar, e eu vou te instruir a ir ao banheiro antes de deitar, para que não aconteça novamente. Então, primeira coisa, vamos sentar aqui e conversar. Quando você for deitar, vá no banheiro, faça pipi, e aí você vai poder dormir com tranquilidade. Se você sonhar com alguém falando: vamos no banheiro, é armadilha, não caia nessa. Não sonhe, ninguém faz pipi.
Se você sentir uma vontade de sentir alegria deitado, pode fugir, cara, é engano. Aí ele riu, né? Aí eu falei, agora eu vou ter que castigá-lo. Você vai ficar sem isso, sem aquilo. E se você mentir de novo para mim, o castigo será mais duro. Mais duro. E outra coisa, cuidado com Satanás, com o diabo. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Toda vez que você mente, ele está rondando você. E a Bíblia diz que quando ele está ao nosso redor, ele é como um leão que quer nos devorar. Cuidado, porque ele não brinca. Mas Deus é bondoso. Então diga a verdade sempre que for preciso. E o papai vai entendê-lo e vai ajudá-lo. As crianças são assim. O pecado precisa ser reprimido. 5 anos de idade, eu nunca ensinei ele a dobrar o lençol da cama. Ele ainda não faz isso. Mas naquele dia ele fez. Perfeição. Se vocês verem, parecia quartel. Ia passar. Se o sargento chegasse lá, tá aprovado. Não ia, né? Hein, Elias? Lembra aquela época lá de BGP? Ó, perfeito. Como é que pro mal... Aí quando tem que fazer um desenho para o trabalho, para a escola, fica, não consigo pensar, isso aqui é muito difícil. Para fazer o que é mal, a mente funciona com a maravilha, criou todo um artifício para iludir a gente que tinha feito xixi lá. Então, quando o John Robson diz que precisa haver repreensão para o mal, ele está falando nesse sentido, porque eles vão ter essa semente interior para a prática do mal. O John Dodds e o Robert Cleaver diz assim: a criancinha que dorme no berço é tão indócil como cheia de afeições. E embora o seu corpo seja tão pequeno, no entanto, ele tem um grande coração e inclina-se totalmente para o mal. Se essa centelha vier a crescer, vai alastrar-se e queimar a casa inteira. Pois somos transformados e nos tornamos bons não por nascimento, mas pela educação. Portanto, os pais devem ser atentos e prudentes. Eles devem corrigir e severamente repreender seus filhos por falarem ou agirem mal. Então a criancinha que dorme no berço é tão indócil como é cheia de afeições. E embora seu corpo seja tão pequeno, no entanto, ele tem um grande coração e inclina-se totalmente para o mal. Já descobriu isso com a Helena, né, Everton? Dá boas birras, não dá? Quando ela quer alguma coisa. E ela tem quantos meses? 4 meses. Crianças são assim. Elas nascem com um coração mau. E se você deixar, ela domina. Se você deixar aquele negocinho pequenininho, bonitinho, que estava vestido de joaninha domingo, domina esse cabra grande e a mamãe dela completamente para fazer tudo o que ela quer, sendo de colo ainda. Então ela precisa de repreensão, correção para abandonar o pecado. Richard Greenman diz: se os pais querem seus filhos abençoados na igreja e na escola, que cuidem em não dar a seus filhos qualquer exemplo corrupto em casa, por causa de qualquer imprudência, profanação ou falta de santidade. De outra forma, os pais lhes farão mais mal em casa do que os pastores e os professores poderão lhes fazer bem fora. Então, o exemplo dentro de casa, papai que mente, que rouba, que engana, é terrível, terrível, porque aflora a corrupção, é um exemplo muito presente e notório. Thomas Hooker diz: vamos trazer nossos filhos tão próximo do céu quanto pudermos. Está em nosso poder restringi-los e reformá-los, e isso é o que devemos fazer. Não deixe para o pastor. Não traz menina aqui com 15, 16 anos. Pastor, dá um jeito. Eu não vou dar jeito em ninguém. Começa a dar um jeito nele pequenininho dentro da sua casa. Você está com ele 24 horas do dia. Então conduza-o na presença de Deus. Colton Mather diz assim: jovens santos tornar-se-ão velhos anjos. E bendito seja Deus a tais, por haver tais jovens santos no mundo. De fato, se uma pessoa for santa na juventude, ela vai se tornar um santo quanto mais velho.
O grande cuidado de seus santos pais foi criar-me, de meus santos pais, foi criar-me com cuidado e a admoestação do Senhor, pelo que fui guardado de muitas visíveis insurreições do pecado, das quais de outra forma eu teria sido culpado. E por isso tive muitas boas impressões do Espírito de Deus sobre mim, mesmo em minha infância, é o que diz Colton Mather. Então, a igreja, a família é uma pequena igreja. Uma família cristã é uma igreja, uma sociedade de cristãos, combinando-se para a melhor adoração e o melhor serviço a Deus. A família é uma pequena igreja, diz William Cogue. E William Perkins diz assim: essas famílias em que este serviço a Deus é realizado são como pequenas igrejas. Sim, um tipo de paraíso sobre a terra. Então, a nossa casa deve ser um lugar onde os nossos filhos sejam conduzidos na presença de Deus, de tal forma que elas se tornem pequenas igrejas. Isso reflita na igreja. É notório quando você vê uma criança que em casa adora a Deus na igreja. Ele manuseia a Bíblia, ele ora, ele adora e ele se comporta na presença de Deus. Quando você vê uma criança na igreja que ela é inquieta, que ela não respeita, não ama, não adora a Deus, não ora, não lê as Escrituras, é porque em casa não há culto doméstico. Então o interesse ávido pelo conhecimento de Deus começa em casa, não na igreja. A igreja é o fim dele. Quer ter filhos na igreja? Ensine-os em casa a amar a Deus. E eles então estarão na igreja. Alguma pergunta, alguma colocação sobre o que vimos? Vocês estão sabendo tudo ou nada, né, hoje, né? Vamos orar então, encerrando. Senhor, como disse o salmista, prospera famílias como rebanhos. Os nossos filhos, as nossas casas estejam à presença do Senhor. Sejam instruídos e conduzidos à presença do nosso Deus. Que haja, ó Deus, uma percepção clara do ofício paterno e do ofício materno para a criação dos filhos. Que os pais liderem as casas e as esposas auxiliem os maridos nessa liderança, para que os filhos tenham um exemplo e apoio, e que se cumpra o propósito para o qual Deus instituiu o casamento, que é glorificar o nome dele. Ajuda-nos nessa tarefa tão árdua, tão difícil, dirigindo-nos e guardando-nos, Pai. Nós pedimos e rogamos que o Senhor seja com cada pai, com cada esposo, com cada mãe, cada esposa e com os filhos, para que possamos de fato crescer a Tua presença. É o que rogamos e pedimos em um nome santo de Cristo Jesus. Amém.